Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui para trazer esse papo para você nessa terça-feira, dia 28 de maio de 2024. Eu vou falar hoje sobre Pedro Martins, o diretor executivo do Vasco. Ainda não tive a oportunidade de encontrá-lo, ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, de fazer uma entrevista. A gente está cobrando muito isso internamente no Vasco, mas tenho achado a postura dele muito interessante, uma postura muito equilibrada de alguém que me parece ciente da situação do Vasco, da situação interna do clube. Ele deu ontem uma declaração muito importante. Acho importante que os dirigentes não fujam das perguntas, até porque hoje em dia se fala muito pouco. E acho importante que os dirigentes entendam que a comunicação não é para nós, a comunicação é para o público. E como o Vasco pouco fala, como o Vasco pouco expõe as suas situações, está todo mundo fechado ali entre os muros do CT Moacir Barbosa. Legal da parte dele falar, dar um panorama de algo que me preocupa muito, porque apesar de todo esse oba-oba, de toda essa festa, de toda essa alegria, de notícias boas, sim, questão de Felipe Coutinho, agora se especula de Thiago Alcântara, de Lianco, de salário em dia, de pagamento de direito de imagem, da possível saída da 777, a minha preocupação única é com o amanhã. A minha preocupação única é não voltarmos ao tempo de contrata que a gente vê como paga depois. Não. Essa irresponsabilidade levou o Vasco a muitos lugares ruins, inclusive esse de hoje. O Vasco só se tornou SAF exatamente por esse pensamento, do paga que a torcida paga, paga que depois a gente vê como paga, e geralmente não paga, e geralmente não chega a contento. Então, como eu não tenho nenhum medo de falar isso, porque vivi muito disso, porque conheço muito disso, eu já falei aqui, eu sou muito favorável a que as coisas sejam ajustadas dentro de uma normalidade. Eu acho que a 777 comete muitos erros fora, ela tem feito a sua imagem ficar muito suja, preocupante, extremamente preocupante, mas ok. A minha pergunta é, ela sai, quem entra? Ela sai, quem paga? Porque a palavra que foi dada ontem pelo Pedro Martins na saída da reunião do Conselho Arbitral de Clubes foi bastante clara, de que há já uma ingestão, de que há uma ingerência. O Pedrinho, como o sócio majoritário, está ali dando seus palpites, está ali colocando o seu dedo, está ali conversando, está ali sugerindo. É uma posição boa, interessante, é algo que a gente cobrava muito da 777, de ter sempre uma dificuldade maior na comunicação, sempre ter uma dificuldade grande de dar aprovação de um jogador, de um orçamento novo, de buscar uma alternativa. Mas eu não vejo, por um lado, isso muito ruim. Eu sei que o torcedor é muito assodado, o torcedor é muito ansioso, o torcedor quer estar todo dia contratando jogador, a janela acaba e já está se falando de jogador. Eu entendo tudo isso. Só que quem assina, e aqui fala alguém, como eu já disse, gato escaldado. Não dá para a gente ficar brincando com isso, que é muito sério. É de você assinar um cheque em branco sem poder cobri-lo. Isso é de uma irresponsabilidade gigantesca. Ontem aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo, a gente recebeu uma informação que foi até contestada pelo Vitor Roma, que é o presidente da confraria, um dos blocos de política do Vasco, dizendo que se pediu uma auditoria, ou então uma comissão para apurar o contrato da SAF. O que tinha sido feito, o que poderia ser feito. Acho justo, acho muito interessante. Só que eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de ficar correndo atrás de bruxas. Acho que a gente precisa correr e descobrir e entender o que aconteceu. Mas eu quero saber o problema, como vai ser solucionado. O amanhã.
Eu estou pensando no salário no quinto dia, eu estou pensando no dinheiro da janela, eu estou pensando em pagar julho, pagar agosto. A partir de setembro, não pagando o aporte, quem é que sustenta o Vasco? Quem é que sustenta? Porque internamente, eu já ouvi algumas vezes que o aporte desse ano seria o aporte mais importante, até porque é o maior, 270 milhões. Que já com esse aporte desse ano, pela mecânica das coisas, ano que vem, o Vasco já não precisaria do aporte. Há muita discussão do pagamento da dívida, de uma dívida que poderia ter sido mais paga, mas dívida antecipada me parece ser uma dívida bem paga, e geralmente as antecipadas não são as maiores, mas são daquelas importantes que você lima descontos, coisas que você pode receber se negociar com uma certa antecedência. Então, a minha preocupação é a máquina funcionar, porque eu tenho um trauma disso, eu tenho um trauma dessa irresponsabilidade, às vezes, tão bonita do futebol, de você gastar, 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 e depois a gente vê como é que a gente paga. Eu não gosto disso, não acho isso correto. Acho muito bonito a gente dizer assim, mas o Corinthians gasta milhões e trilhões e não paga ninguém. Eu não quero isso para o Vasco. Eu falei já para vocês, eu estou cansado de ver o Vasco caloteiro. Estou cansado de ver um Vasco que não paga ninguém. De um Vasco mal visto no mercado. Sabe? Como foi até no ano passado com a SAF, quando ficou com transfer ban. Tudo bem que foi um transfer ban no momento em que não haveria tanta preocupação, porque não tinha necessidade de investir. Estava fechada a janela. Agora, para o mercado é chato, é ruim. Não é o correto. É compreensível, mas não é o correto. É uma arma que você pode usar até para você se capitalizar e depois, quando necessitar fazer as contratações, você já ter pago o transfer ban. Mas a gente espera uma coisa melhor, uma melhoria de gestão. Eu já recebi alguns bizus de que a gestão Pedrinho, que hoje comanda 70%, está aí na bica de até poder fazer algumas mudanças, quem sabe até no Lúcio Barbosa. Acho só que a situação envolvendo o Pedro Martins, se houver alguma troca, que eu acho que não vai haver, seria muito pouco inteligente. O Pedro tem me mostrado um cara muito equilibrado, um cara muito inteligente, um cara de boas percepções, tem bons contatos. Essa declaração dada ontem na CBF me mostra claro que ele está entendendo, o presidente Pedrinho está participando, o Lúcio me mandou, vamos blindar o CT, porque tudo isso faz com que as notícias cheguem de que não vai ter dinheiro para pagar salário, e é um pesadelo isso, é um pesadelo a gente viver assim. Então eu acho que o Pedro Martins tem um papel muito importante, que ele possa ter cabeça, consciência para seguir essa linha de que não dá para a gente perder para nós mesmos de novo. O Vasco está vivendo um momento bom, tem um clássico domingo contra o Flamengo, está com um treinador novo, eu estou confiante, acho que o time do Vasco é um time competitivo. A mesma situação envolvendo o Felipe Coutinho vai acontecer, dificilmente não vai acontecer. Quero entender como. Eu quero entender como, porque você precisa pagar. Não adianta você só trazer, anunciar, contratar e não pagar, porra. Aí eu não concordo, aí eu acho irresponsável. Aí é voltar a um passado que eu abomino e condeno. E vou bater muito aqui se isso acontecer. E não adianta ficar naquele discurso que era uma herança maldita, porque esse problema de herança maldita é a coisa que mais atinge o Vasco nesses últimos 30. A gente poderia tirar o herança maldita pelo tirando da reta. Porque para mim falar de herança maldita hoje, é claro que é óbvio, mas quando você entra, você sabe que você tem uma responsabilidade. É como o ex-presidente Jorge Salgado que disse que tinha empresas, era só um telefone. Cadê? É a mesma coisa o presidente Pedrinho. Faz o que faz, luta e preservação do patrimônio do Vasco. Mas e aí, presidente, como é que toca o dia a dia? Como é que paga as contas? Se tiver tudo equacionado, ok, mas se não tiver, a gente vai saber. Então, por isso que eu não gosto muito de ficar brincando com o inconsciente do torcedor, de que vem o Felipe, de que o Richarlison, de que o fulano, o cicrano, não. O que é certo, a gente pode divulgar. Agora, o que é dúvida, o que é especulação, não. Porque isso, se acontecer, me soa irresponsável. Então, o Pedro Martins me parece ser um cara que tem muita responsabilidade nisso. Apesar de ser novo, eu tenho recebido muitos elogios de gente dos bastidores. É um cara preocupado, é um cara que tem uma característica muito interessante. Ele gosta de comunicar absolutamente tudo. Ele faz uma mudança na cozinha, ele comunica aos jogadores. Ele faz uma mudança de pessoal, no almoxarifado ele comunica a todo mundo. É um cara que trabalha num grupo
É um cara sereno, um cara que dá boas declarações, é um cara que fala com carinho de Felipe Coutinho, mas deixando claro que a janela é para outros. Ele tem interesse, ele já marcou presença. Pessoas mandadas por ele foram ao escritório do Juliano Bertolucci, mas ele sabe que a consciência precisa ser calma, não precisa ser uma consciência turbulenta, porque ele sabe que o momento do Vasco é um momento sim de instabilidade, porque é muito bonito você dizer, não, mas tem um mês garantido aí com a liminar, ok, mas a gente vai viver um mês só, e daqui a um mês como é que vai ser? Quem é que vai negociar? Cadê a ideia de um bom investidor? O que está sendo falado? Porque me assusta muito, às vezes, essa falta de notícia, essa falta de entendimento, essa falta de ideia do que fazer, simplesmente porque queria se tirar numa empresa que, ok, ninguém está discutindo isso. A 777 está mais queimada que pau de galinheiro. Porém, e o plano para substituí-la? Essa que é a grande preocupação de muitos torcedores, porque tem muita gente que é ufanista, tem muita gente que fica naquela ideia de não, tá tudo bem, vem aí o Coutinho, o Thiago Alcântara. Eu não sou assim. Eu não sou porque eu vivi um Vasco que vivia assim. Contratando, discutindo, sem ter um P no bolso para pagar a conta. Hoje tem? Se tem, falem. Se tem, digam. Se tem, paguem. Eu estou esperando. Estou satisfeito, estou fazendo noticiários calmos, tranquilos, felizes, mas não quero me aborrecer. Acho que é muito triste se a gente cair nessa esparrela de salários atrasados, falta de pagamento para isso, jogador chateado, jogador isso. Não pode. Eu tenho confiança no Pedrinho que isso não vai acontecer. E acho que o Pedro Martins é um cara muito importante nisso. É um cara muito fundamental para ele segurar essa onda. Porque ele é novo no Vasco, talvez ele tenha ouvido falar, mas ele não conhece profundamente, então deixem ele trabalhar, deixem ele fazer o trabalho que ele tem que fazer, porque de outra forma eu temo muito. A minha preocupação é esse jogo com o Flamengo, que é um jogo emblemático, que animicamente até para o clube é muito importante que a gente vença o Flamengo. Depois a gente vai pegar um desafio gigantesco contra o Palmeiras, e eu acho que vai ter jogo nesse meio do caminho aí, vai ter algum jogo entre Vasco e Palmeiras. Talvez um jogo desses contra um time de Porto Alegre, ou o jogo do Cruzeiro, não sei. Mas a gente precisa engatilhar uma sequência. A gente vai ter um técnico novo, entusiasmado, afim, capaz, como é o Álvaro Pacheco, mas a gente precisa ter paz, a gente precisa ter tranquilidade, a gente precisa ter um rumo. Eu sinto hoje, pela declaração que o Pedro Martins disse ontem, que tem uma blindagem para que os problemas não cheguem. E não era para a gente estar com problema. Não era. Para quem estava lá, ou quem está lá ainda, que talvez não tenha provisionado algo fundamental para esses meses, porque poderia acontecer uma hecatombe a qualquer momento. Porque a 777 não ia depositar dinheiro nenhum. Cadê o provisionamento para se pagar? Entrou a Betfair, ótimo, talvez tenha sido esse caminho. Mas, paralelo a isso, quem entra precisa ter um plano B. Tem proposta ou não tem proposta? Tem Crefisa ou não tem Crefisa? Qual é o banco? Qual é o fundo de investimento? Quem conseguiu o quê? Urge esse tipo de notícia porque a gente está entrando em junho, julho e agosto, 3 meses antes do setembro do aporte da 777. O Setembro Maldito. O filme que era esse, filme de terror. Que a gente não tenha nenhum filme de terror. Que a gente possa ter um filme de comédia, para a gente rir, a gente ficar feliz. E eu vou continuar cobrando isso aqui, da gestão atual, que possa nos dar uma expectativa e uma esperança. Não sou pelo lado ufanista, de dizer, não, tá tudo mal. Claro, a gente está feliz. Eu estou muito feliz pela vinda do Felipe Coutinho. Mais uma vez preservando, um cara que tá num momento bom, mas precisa melhorar muito. Mesma coisa, o Thiago Alcântara jogou 5 minutos. Calma, não é assim. Depois chega aqui e não joga, todos vão bater nele. Todos vão dizer que foi uma compra errada. Então calma, dinheiro não leva desaforo. Não adianta contratar 100 caras e não ter dinheiro para pagar. A minha preocupação é o administrativo. Se o Lúcio vai continuar, se o Lúcio vai ficar, se o Lúcio vai sair. Mas eu gostaria muito que o Pedro Martins continuasse. Porque me parece ser um cara muito centrado, muito equilibrado, capacitado, entendedor já das coisas, se aprofundou muito no clube, tem tido bons discursos, tem tido boas retóricas. E eu gosto desse tipo de gente. Cara calmo,
cara que, porra, não tem perfil nenhum do Alexandre Matos, totalmente enlouquecido, totalmente bravateiro. Pedro me parece ser muito low profile, mas está negociando nos bastidores, está buscando coisas no bastidor. Então, eu só espero isso, que essa calma do diretor executivo continue, que essa política de falar com o Pedrinho, falar com o Lúcio, trocar ideia, bater papo, que isso continue. O Vasco precisa ter isso, precisa ter essa tranquilidade, precisa ter esse caminho trilhado. Não adianta entrar em rota em parafuso. E eu acho que o Pedro Martins é um grande piloto para isso, de manter a gente numa calmaria, de mudar o provisionamento se tiver algum problema de grana, mas o Vasco não pode perder para ele mesmo. Por favor, não pode. O momento é bom, o momento de alegria, o momento é de esperança, e que essa esperança se concretize, quem sabe daqui a um mês, daqui a 20 dias, com uma proposta de um grande investidor. A 777 está completamente esvaziada, completamente sufocada, mas o presidente do Vasco precisa ter a segurança do negócio. Precisa ter a segurança. Precisa mostrar que estava certo na jogada de checkmate. Não dá para a gente ficar 4 meses aí, ou 3 meses e meio ao léu, sabe? Sem entender o que está acontecendo. Mas vamos confiar, tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos. A gente se fala logo mais no AV News. Abraço.